Posso dizer uma coisa para vocês aqui? Importante. Eu nunca vi isso no mundo. Eu nunca vi isso no mundo. E olha que da inteligência eu entendo pelo menos um pouquinho. O atual presidente da República é o Jair Bolsonaro, né? E nós tivemos a Dilma Rousseff, que sucedeu o Lula. Eu vou falar isso para vocês aqui, porque vocês não têm obrigação de saber disso. Mas isso aqui é público, tá? Você me dá 2 minutos que eu preciso contextualizar. Existe o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, vocês já devem ter ouvido falar. O Gabinete de Segurança Institucional é nível ministério. A ABIN está subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional. Isso é importante saber. Então, tudo que acontece na ABIN é também responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. Pois bem, a presidente Dilma Rousseff, ela sofreu impeachment, lembra? Eu acho que um dos últimos atos dela, antes de ser impeachada, né, impeachmentada, foi extinguir o GSI. Ela extinguiu o GSI. Então, só para lembrar, o GSI é o órgão que enquadra a ABIN. Então, a presidente Dilma Rousseff, ela tinha os seus motivos para fazer isso, né? Ela extinguiu o GSI e redistribuiu aquela estrutura para outra parte da presidência. Se não me engano, acho que foi Secretaria de Governo. Mas o GSI perdeu o nível status de ministério. A comunidade de inteligência ficou revoltadíssima com isso. Bom, a presidente Dilma foi impeachada. Quem assumiu, só para relembrar, foi o vice, que era presidente Michel Temer. Um dos primeiros atos do presidente Michel Temer, qual foi? Não me lembro. Recompor o GSI. Imaginei. Ele recompôs o GSI. Tudo como estava antes. E aí chegou o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro assumiu e nós temos um novo ministro do GSI, que é o general Heleno. Né? O general Heleno, na posse como ministro do GSI, e é o que está disponibilizado na internet, fez uma manifestação dizendo que a presidente Dilma desprestigiou a inteligência, porque ela realmente extinguiu o GSI. Na visão do ministro Heleno, general Heleno, que inclusive é atual ministro do GSI, então ele fez essa crítica, repetiu várias vezes, e acho que a presidente Dilma Rousseff se sentiu incomodada. Então, estão situados, então? Agora chegou no ponto que eu queria. Ela fez uma nota, cara. Então, o que eu vou falar aqui está escrito. Não sei se vocês tomaram conhecimento. Sabe qual é o título da nota da ex-presidente Dilma Rousseff? A inteligência na qual não se deve acreditar. Então, coloquem isso na internet, cliquem, eu não vou ficar lendo isso aqui. Tá? E leiam a íntegra da nota da presidente Dilma Rousseff, que foi presidente do Brasil, que foi comandante em chefe da inteligência, que escreveu uma nota em resposta, cujo título é A inteligência na qual não se deve acreditar, falando sobre a inteligência nacional. E ela conclui: tais exemplos mostram por que a inteligência do governo ainda não é credível, no sentido de ter credibilidade. Se vocês não têm ideia da gravidade que isso representa, eu nunca vi, pelo menos nos países envolvidos, um presidente da República, ou um ex-presidente da República, vir a público numa nota dizendo que não se deve acreditar na inteligência de Estado. Bom, eu já estou falando isso há 20 anos, né? Mas a situação é pior, porque o governo Dilma, Lula, no PT, eles são meio que adversários do governo Bolsonaro, né? O governo Dilma, PT, para a esquerda, Bolsonaro, direita, alguns até falam que é ultradireita, que seja. E o mundo dá voltas, não dá? Essa manifestação da presidente Dilma Rousseff, se não me engano, foi em 2019. O Bolsonaro assumiu, o general Heleno assumiu o GSI, e aí teve uma reunião, vocês vão lembrar agora, histórica, do Bolsonaro, sabe aquela cheia de palavrões? 22 de abril, cara. Essa reunião foi no dia 22 de abril de 2020. 22 de abril é o descobrimento do Brasil, né? Que presente, né? E só para lembrar vocês, por que a gente sabe hoje dessa reunião? Porque foi uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os seus ministros, né? E ficou ali no círculo deles até meio
sigiloso entre eles. Sim. Só que, até então, o hoje candidato a presidente, Sérgio Moro, era ministro da Justiça, né? Sim. Mas, futuramente, logo depois, se desentendeu com o Bolsonaro, saiu do governo e acusou o presidente Jair Bolsonaro, só para lembrar vocês, estou falando muito rápido, não? Não, Tá ótimo. Então, Sérgio Moro saiu do governo, era ministro da Justiça, acusou o presidente Bolsonaro de fazer interferência indevida. A palavra indevida não foi colocada na acusação, mas estou colocando. Acusando o presidente Bolsonaro de fazer interferência indevida na Polícia Federal. Aí ficou aquela coisa, não sei o quê, foi para o Supremo, Tribunal Federal, e a prova que o ministro Sérgio Moro disse que havia de que o presidente Jair Bolsonaro estava fazendo interferência indevida era aquela reunião. Aí, se não me engano, me corrija se eu estiver enganado, isso foi para a relatoria do ministro Celso de Mello, que está aposentado hoje, e ele resolveu divulgar essa reunião, e graças ao ministro Celso de Mello, se não foi o ministro Celso de Mello, foi o ministro relator, hoje nós sabemos daquela reunião. Está na internet, aí no YouTube, vocês clicam lá, 22 de abril, reunião do Bolsonaro, vão ver a reunião lá, o que aconteceu. E teve vários fatos importantes. O mais grave de todos passou despercebido, que é o que eu vou falar aqui. Lembra da Dilma Rousseff, que fez uma nota respondendo ao governo Bolsonaro, né? A inteligência na qual não se deve acreditar. Um ano depois, o presidente Jair Bolsonaro... Eu fiz questão de trazer escrito para que eu não corra risco de estar descontextualizando a questão. Essas aqui foram as palavras do presidente em exercício hoje, Jair Bolsonaro. Olha as palavras do presidente Jair Bolsonaro, nessa reunião com relação à inteligência. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Isso falando com veemência. Quem conhece o presidente sabe como é que fala, né? A gente não pode viver sem informações. Eu tenho a inteligência das Forças Armadas, que não tem informações. E olha que eu servi no CIE, hein? O serviço de informações nosso, todos, é uma vergonha. Ele repetiu, é uma vergonha. Eu não sou informado. Ele continua. Sistema de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os que têm oficialmente, desinforma. Eu prefiro não ter informações do que ser desinformado pelo sistema de informações que eu tenho. Me desculpa. Que país do mundo desenvolvido, 2 presidentes da República falam isso, no seu sistema de informações? E adversários, né? E são adversários. A dúvida que fica aí, que o que foi assim, meio que um consenso de interpretação de vários lados e vários veículos, era que, nesse caso, ele estaria falando de uma maneira individualista, pensando talvez uma possível investigação que estava ocorrendo na família dele. E de uma investigação que estava ocorrendo, não é uma possível investigação. Acho que eu não preciso tomar cuidado com essa palavra, espero que não. E, inclusive, uma das denúncias que ficou em relação à ABIN era que a ABIN estava cedendo informações sobre essa investigação para que eles pudessem antecipadamente se proteger de qualquer consequência que viria a acontecer. E aí fica a dúvida, ele estava reclamando do geral, ele tem razão, entre aspas, dessa reclamação, ou essa reclamação era uma reclamação olhando o seu próprio umbigo e achando que talvez a ABIN tivesse que reportar a ele coisas que, nesse caso, não cabiam, afinal de contas, não faz sentido você entregar para o investigado coisas que podem beneficiar ele no julgamento. E olha só, eu estava lendo aqui, no meu celular está até pequenininho, e olha que eu esqueci o mais importante, que eu citei, e responder a sua pergunta, das citações do Bolsonaro, eu esqueci da frase mais importante de todas, que eu vou ler aqui agora. Ele falou assim, a ABIN tem seus problemas, aparelhamento, etc. Cara, imagina se a CIA
Se o presidente Biden vai a público e fala que a CIA tem aparelhamento, etc. O presidente de Israel, o primeiro-ministro. Os serviços secretos brasileiros são completamente virtuados. Eu estou tentando responder a sua pergunta de uma forma genérica. Tá? Eles atendem a qualquer interesse espúrios. Não tem controle. Nem o presidente tem controle, cara. Essa acaba sendo uma confissão, né? Tanto do presidente Jair Bolsonaro, a Dilma Rousseff. O presidente Lula, no meu livro, ele chegou a falar: para que serve essa porcaria com relação a mim? E se os nossos serviços secretos não fizessem nada, já seria um favor. Desculpa dizer isso, né? Não pode ser desse jeito. Eles são um câncer que ataca o próprio Estado. Então, quando eu vim aqui, que nem o Olavo de Carlos, falar assim, agora não dá mais, é porque, desculpa, gente, quem mais lutou para tentar corrigir isso fui eu, não estou querendo receber os louros de nada disso, não. Mas foi uma luta em vão. Há 20 anos que estou denunciando serviços secretos e hoje o câncer é irreversível. A ponto de 2 presidentes da República fazerem isso aqui.